Análise técnica com a colaboração de Luís Correia Tavares, da World Spreads. Luís, muito boa tarde. Justamente começávamos então pela Simpor, a cimenteira portuguesa, que foi hoje o destaque do dia em bolsa. A Simpor que disparou hoje mais de 5%. A notícia na base da Simpor veio da semana passada, um cenário de OPA, mas isso não interessa nada para a análise técnica. O que importa é olhar para saber se isto é uma tendência para continuar. É verdade, a Simpor desenvolve-se dentro de um canal lateral ao longo do último ano e para confirmar ou para entrar em tendência altista precisa de superar o nível de 5,55. Enquanto não o fizer, para nós, tecnicamente, encontra-se no seu percurso lateral. É interessante, desenvolve uma figura que a projeta, que será um triângulo, que dará continuidade, ou neste caso, projeção altista, mas para nós, enquanto esse nível de 5,55 não for superado, ainda não é a altura para grandes otimismos. Exatamente. Luís, e olhando então aqui para o PSI 20, outros títulos pela positiva, top picks e, por outro lado, também aquelas que é preciso ainda ter algum cuidado. Sim, portanto, eu foco como nota negativa, portanto, o BES, pelo simples facto de que anulou as divergências altistas que ia construindo ao longo das últimas semanas. Uma queda de quase 18% a semana passada. É verdade, mínimos atrás de mínimos, e enquanto não recuperar o nível 1,72, não se encontra novamente a tentar consolidar. Portanto, isto no que respeita ao aspecto mais negativo, porque de resto o que eu poderei dizer de negativo será atenção. E apenas atenção, por exemplo, ao quê? À Galp, que tem que fechar com o corpo por cima do nível 15, já que o nível 15 corresponde aos 61,8% do retrocesso de Fibonacci, da recuperação de toda a descida que ela fez, e não superando com o corpo claramente por cima deste nível, continuamos a achar que é uma resistência. Fechou a semana em 15,010. Não é suficiente, só porque passou o nível 15, não é suficiente. Tem que se manter lá. Tem que se manter lá por cima, claramente, com o corpo. A vela verde tem que estar com o corpo formado por cima para que dê fiabilidade. E quanto à nota positiva, à exceção no que respeita, temos a Simpor e temos também a Portocel. Também é portanto, uma companhia que eu identifico que desenvolve uma figura cuja a superação do nível 1,94 a levaria ao nível 2,20. Superando este nível de 2,20, então poderá entrar no caminho das subidas, já que tem divergências altistas e corresponde à descida da volatilidade. Sempre que vejamos valores a subir, volatilidade a descer, é de alguma forma fiável. Já sabe que a Portocel tem um título que no índice PSI 20 é um título muito associado a ativo de refúgio. Luís, e olhando aqui para um mercado que não costumamos falar muito aqui neste fecho de contas, que são os desempenhos das bunds e também das obrigações do Tesouro, numa altura em que estamos a falar de pacotes de ajuda na Europa, desvalorizações constantes na Grécia, mas também em Portugal, o que é que se pode esperar? A Bund desenvolveu uma figura técnica que, pela análise técnica, que façam o que façam na Europa, esta figura diz-me que isto é um triplo teto com fortes implicações baixistas. Quer isto dizer, marcamos um teto e elas irão descer. Portanto, estamos a falar neste caso das alemãs até. Neste caso das alemãs, precisamente. Que é surpreendente que fala tanto na segurança destes ativos. É de facto, e coincide com uma altura em que havia inclusivamente pessoas a fazerem publicidade na televisão, pessoas que não eram meios de comunicação, mas sim alguns ditos praticantes da Bolsa que diziam: entrem nestes ativos porque é aqui que nos vamos proteger. Aquilo parece que é enviado, como quem diz, entrem aqui porque os outros precisam desfazer daqui as posições deles. Porque a figura técnica que desenvolve, acompanhada das divergências baixistas, dão todo o sinal de que esta figura se quer dirigir ao nível 31. Encontra-se atualmente em 134 e poderá procurar o nível de 131. Não é menos verdade que este nível de 131 corresponde à diretriz altista e que ainda dá fiabilidade à continuidade da subida e que confere ainda como sendo um ativo de refúgio. Mas perdendo depois este nível 1,31 e o nível 1,29, pois terminou aqui a sua fase ascendente e confere subida para os mercados, para os índices. Justamente porque um ativo que até agora era considerado sem risco começa a oferecer riscos e por isso, risco por risco, nas ações ainda se pode ganhar um bocadinho mais. Exatamente. Luís, e relativamente às bonds portuguesas, há também notas a fazer relativamente ao desempenho ou vamos continuar a ver, como até agora, quedas pronunciadas? Pois, eu em relação a esse ativo não tenho aqui o gráfico, mas sei dizer que, portanto,
acusam algum cansaço nas suas descidas, de facto, mas não dão ainda algum sinal de volta. Podem não subir, à partida talvez não caiam mais, mas subir também exatamente, ainda parece um cenário longínquo. Exatamente, desenvolvem um cenário muito semelhante ao da banca e, portanto, eu não vejo aqui ainda possível situação de volta, mas também é quando se começa a acusar, depois de um percurso, seja ele altista ou baixista, quando começa a acusar alguma lateralidade, tem dois significados, ou continuação ou perda dessa tendência. De facto, acusa mais perda dessa tendência do que continuação, porque vai descendo o seu volume, vai descendo a sua volatilidade e isso corresponde à perda da sua tendência. Olharemos para elas mais à frente. Luís, e relativamente à Europa, o que é que nos diz o FTSE, o nosso indicador avançado dos mercados? O FTSE foi o único índice da semana passada que fechou por cima de qualquer fecho diário do dia da semana passada. É um índice que perfurou a diretriz baixista de meio prazo desde que se iniciaram estas descidas entre maio e julho, perfurou a mesma após o nível 5.400. O nível que nós consideramos como referência é o nível máximo registrado a 31 de agosto para todos os índices mundiais. Após os índices caírem muito, começam a iniciar saltos, marcam mínimos e máximos e depois ou são crescentes ou são decrescentes. Neste caso, após superarmos este máximo 31 de agosto, marcamos máximos crescentes. Isto confirma uma situação de volta. Estas correções que houve ao longo da semana correspondem a uma zona de throwback que é procura de apoio para se projetar novamente para cima. Tecnicamente é fiável, sempre que não perca o nível 5.300 e o nível 5.100. E as projeções são de continuidade altista. Estarão à espera até quarta-feira para encontrarem uma desculpa e subirem. E esperemos que essa desculpa venha mesmo da cimeira. Luís, Estados Unidos, estamos em earnings season. Como é que estão a correr as coisas em termos de perspectivas para o final do ano? Eu continuo com a minha, portanto, com a minha tese de que os mercados vão fazer um percurso altista até final do ano. O S&P 500 superou os máximos 31 de agosto. Pode-se dizer mais bonito do que isso. O Dow Jones Industrial fez o mesmo, acompanhado de um forte volume na última sexta-feira. Outra coisa curiosa é o Dow Jones Transportes, do qual foi, portanto, do qual se subtraiu a teoria, portanto, de Dow, acompanha o mesmo movimento que o Dow Jones Industrial. E o Nasdaq 100, indicador adiantado portanto, dos Estados Unidos, não só superou a diretriz baixista de meio prazo, das tais quedas que se iniciaram entre maio e julho, como encontra-se por cima da média de 200 períodos no gráfico diário, coisa que ainda não fizeram. Exatamente. Portanto, se os outros gráficos, neste caso se o índice S&P 500, o índice Dow Jones Industrial ainda não o fizeram e estamos já há 2 anos esta parte a tomar como referência que o Nasdaq 100 é o indicador adiantado, este ao superar e estar a manter-se por cima da média dos 200 períodos, está-nos a dizer que está a fazer aquilo que os outros poderão vir a fazer. Até à data tem sido fiel nesta teoria e esperemos que assim continue, e dá-nos perspectivas altistas para os mercados. Luís, e olhando aqui para outra análise que hoje podemos fazer é setorial e opomos aqui banca a transportes. Exatamente. Portanto, um aspecto que considero curioso é precisamente isso também, é a banca que, portanto, está a fazer uma situação de volta. É curioso porque a banca é o que está mal e a construção também é o que está mal, acusa um duplo chão e esse duplo chão confere um fim neste caso, a marca de um chão ou a reversão deste índice. Quer isto dizer, inicia uma tendência altista, que se confirma com a superação do nível 110 e nível 140. O que é curioso é que esta figura acusa mesmo cansaço e fim das descidas, acompanhada das divergências. Outro setor que faz o mesmo é um setor também muito contestado ou perigoso, digamos assim, que é o setor da construção. Estão-nos a marcar por antecipado de que talvez tenha chegado aqui, eu não estou a dizer com isto para as pessoas comprarem casa agora ou não. Estou a dizer que o setor está-nos a marcar com algum passo adiantado de que poderá ter encontrado o seu chão. Sempre e quando não perca o nível 200, mantemos-nos, portanto, dentro deste canal de curto prazo altista e a superação dos 250, poderemos dizer assim, talvez tenhamos de facto mudado já a nossa tendência e procurar uma fase altista. Para estes dois setores é muito importante porque eram os setores mais negativos dos últimos 2 anos, banca e construção. Ainda assim, quando olhamos para a banca portuguesa, continuamos a ter títulos que são ainda de entrada duvidosa nesta altura. Na banca portuguesa é curioso que, excetuando o BES,
todos os outros, se repararmos, o BCP está cansado de andar dentro destes níveis. E a parte de estar cansado acusa o indicador do momento e o market indica a predisposição compradora dos investidores. E ela vai subindo, verificamos que os títulos vão descendo, mas ela vai subindo. E, portanto, isto contraria já, portanto, demonstra algum cansaço, inclusivamente este volume já muito baixo, abaixo da média, nestas pequenas operações que se têm registado, portanto, acusa aqui algum cansaço. Já há menos gente a vender. Menos gente a vender. E para o BCP, 1 cêntimo representa 5% de movimento. 5% parece um número muito soante, mas 1 cêntimo também não é nada. Não é verdade? Luís, muito obrigada. Muito Luís obrigado. Correia Tavares, da World Spreads, a análise técnica no fecho de contas. Vamos olhar para os temas que marcam o dia de amanhã, a agenda do investidor com a Ana Isabel Santos. Muito boa tarde, Alexandra. Vamos então olhar para os eventos que marcam o dia de amanhã, nesta agenda do investidor. Amanhã vamos conhecer na União Europeia os resultados do Deutsche Bank, os resultados do terceiro trimestre do ano e também os do Banco Suíço UBS. São números que vão ser amanhã conhecidos já depois do fecho do mercado. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, o destaque vai para o índice de preço das casas em agosto, um indicador importante para o setor imobiliário nos Estados Unidos e, portanto, os mercados com certeza estarão atentos a este índice de preços de casas, dados relativos ao mês de agosto. Ficam aqui então os 3 principais eventos que marcam durante o dia de amanhã a agenda do investidor. Ana, obrigada. E é um ponto final também neste fecho de contas, um dia marcado então por essa expectativa relativamente à continuação da Cimeira de Líderes na próxima quarta-feira, mercados a aguardar decisões definitivas sobre o haircut a impor à Grécia. Daqui a pouco continuamos com a atualização da informação que marca o dia e também os cenários para essa Cimeira de quarta-feira. Até já.